Hoje, no quadro Armamentos de Infantaria da Segunda Guerra Mundial, falaremos da Régio Exército, ou seja, o Exército Real. Como esse exército foi criado? Como a estrutura do exército foi elaborada? Quais armas esses homens usaram na Segunda Guerra Mundial? As importantes reformas implementadas pelo Estado-Maior de Vittorio Emanuele II de Savoia, rei da Sardenha e futuro rei da Itália, foi de converter o antigo exército da Sardenha no primeiro exército italiano. Isso só foi possível depois do término da Segunda Guerra de Independência entre as forças da Sardenha, da França e as potências centrais da Itália contra o Império Austro-Húngaro no final de 1859. O pequeno exército regional do rei Vittorio Emanuele II não era suficiente para realizar as tarefas complexas que o novo exército da Base Nacional teria de enfrentar. As operações de reunificação de todas as forças militares disponíveis no país começaram nos últimos meses de 1859, concluindo uma primeira fase organizada em março de 1861 com a nota número 76 de 4 de maio de 1861. O ministro Fante disse: dá a conhecer a todas as autoridades, corpos e gabinetes militares que doravante o Exército Real deve assumir o nome de Exército Italiano, permanecendo abolido o antigo nome do Exército da Sardenha. Sendo assim, se formava a Régio Exército, ou Exército Real. Antes da integração dos dois exércitos restantes, o Bourbon e o Garibaldi, o primeiro exército tinha uma estrutura baseada em 5 corpos de exército, 4 dos quais compostos cada um por 3 divisões, cada um com 2 brigadas de infantaria, 2 batalhões bersaglieri e 3 baterias de artilharia, além de uma brigada de cavalaria de 3 regimentos. Fora do corpo havia outra divisão de cavalaria, com 4 regimentos e 2 baterias montadas. Os regimentos de infantaria e cavalaria foram ordenados respectivamente em 4 batalhões e 4 esquadrões. Os primeiros anos do Régio Exército não foram fáceis, pois foram marcados por uma longa e dura luta contra a criminalidade e pela conclusão da Terceira Guerra de Independência, que havia sido a cessão de Veneza pelo Império Austro-Húngaro à França e subsequentemente cedida ao Reino da Itália. Em 20 de setembro de 1870, completando os ideais unitários, o 4º Corpo de Exército, sob as ordens do general Raffaele Cardona, ocupou Roma, devolvendo à Itália a sua capital natural. Tendo desmobilizado uma grande parcela dos regimentos de infantaria e cavalaria e desmantelando as unidades Arditi. Os Arditi foram uma tropa de assalto do Régio Exército, deriva de ardire, ou ousar em português, por terem sido habilidosos por seus feitos, por isso foram mencionados. Em 1922, começaram as operações na Líbia para a reconquista dos territórios que, durante a Primeira Guerra Mundial, tinham sido ocupados pelos rebeldes árabes. Foram anos de estudo e desenvolvimento de novas estratégias de combate, a chegada do tanque aos campos de batalha na última parte da Primeira Guerra Mundial deram origem à criação de unidades blindadas. Estas operações foram definidas como ciclos de polícia colonial, sendo concluídas em 1935, quando o exército voltou a envolver-se no conflito com a Etiópia. No dia 3 de outubro, as primeiras tropas italianas cruzaram o rio Mareb. A ocupação de Addis Abeba, em 5 de maio de 1936, encerrou as operações. Depois de mais 6 meses, voluntários militares italianos desembarcaram na Espanha e parte do contingente denominado Corpo Truppe Volontarie lutaram ao lado do exército de Franco durante 28 meses. Em abril de 1939, após a anexação da Albânia, o exército guarneceu as cidades mais importantes daquele país. Em 10 de junho de 1940 tiveram início as operações da Segunda Guerra Mundial, que prosseguiram nas frentes mais díspares em termos de latitude e características. Sabendo como foi a estrutura do exército italiano, falaremos das armas que fizeram história na Segunda Guerra Mundial. A Beretta M1918, ou Beretta Modello 1918, ou Moschetto Automatico Revelli Beretta Molde 1915, foi projetada em 1918 por Tullio Marangoni. Ela é uma carabina que entrou em serviço em 1918 e foi usada pelos soldados da Régio Exército. A ideia dessa arma era de transformar a arma
Villar Perosa, em uma pistola metralhadora como armamento portátil para os soldados. O Régio Exército abordou a Beretta, ao mesmo tempo que a arma Villar Perosa, com o pedido de converter o pesado VP em uma arma mais prática. As modificações consistiram na instalação de um novo mecanismo de gatilho, baseado no rifle de serviço italiano padrão da época. Uma longa coronha de madeira com uma ranhura de ejeção por baixo e uma baioneta dobrável semelhante à usada nas carabinas italianas. O resultado foi uma arma prática e manejável. O mecanismo permaneceu inalterado, ainda usando o sistema de ferrolho giratório e o carregador curvo, com fenda encaixado na parte superior da ação. Os regimentos Arditi do Régio Exército obtiveram a Beretta Modello 1918 no início de 1918. A Beretta M1918 esteve em ação na Guerra Civil Espanhola e na Guerra da Abissínia e foi frequentemente encontrada nas fases iniciais da campanha da Líbia, em 1941. Ela possuía um calibre 9mm Glissante. Possui em seu cartucho 25 munições, medindo 1,09 m, pesando 3,3 kg. Em 1930, a arma foi modificada pelo criador, Tullio Maringoni. Essa modificação a transformou em uma submetralhadora, tendo como apelido Il Siringone, ou a seringa. O nome foi mudado para Beretta M1918-30, sendo anteriormente tendo a munição acima da arma e posteriormente com a modificação para baixo. Ela era uma arma semiautomática e em 1941 havia sido substituída pela MAB 38. A Beretta MAB 38 foi uma arma criada por Tullio Maringoni no ano de 1938, tendo como nome Moschetto Automatico Beretta Modello 38, ou também conhecida como MAB 38. Foi uma submetralhadora italiana da era da Segunda Guerra Mundial. Possuía 40 munições em seu cartucho de 9 por 19 mm. Sua origem deriva, é claro, da M1918-30. É sem dúvida uma das melhores submetralhadoras fabricadas durante a guerra, embora seja uma das submetralhadoras menos conhecidas da Segunda Guerra Mundial. A Beretta Modello 38 desfrutou de um mercado comercial de muito sucesso no pós-guerra. A submetralhadora Beretta Modelo 1938 serviu os militares italianos no início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, tinha um design complicado, portanto, esforços foram feitos para aumentar a produção e minimizar os custos. Fabricado na fábrica da Beretta em Gardone Valtrompia, na Breccia, o MAB 38 sofreu pequenas modificações durante sua vida útil. O primeiro modelo estava totalmente abastecido, semelhante ao modelo 1918. Tinha baioneta dobrável e compensador de 4 slots. Ele montou uma mira tangente e ajustável para até 487 metros, bem como uma segurança manual na lateral da arma de fogo. No início da Segunda Guerra Mundial, Maringoni redesenhou e modificou a arma com o nome de modelo 1938A para torná-lo mais fácil e barato de construir. Em sua modificação havia o selo de chapa metálico e o cano havia sido encurtado. Além disso, o compensador de 4 slots no MAB 38A foi reduzido para 2 slots. Além disso, a cobertura do cano foi completamente negligenciada. O modelo original pesava 4,2 kg e disparava 600 tiros por minuto. O comprimento do cano é de 315 mm. O alcance efetivo de tiro era de 200 a 250 metros. Apresentava a capacidade de montar uma baioneta dobrável que foi omitida em modelos posteriores. A Beretta simplificou o design do ferrolho, adotando um pino de disparo fixo, em vez do pino de disparo da unidade separada VP. O resultado foi o MAB 38-42, que estreou em 1942. Todos os modelos usavam a função blowback, que disparava a partir do ferrolho aberto. A arma utilizava 2 gatilhos, o gatilho frontal para disparos semiautomáticos e o gatilho traseiro para disparos automáticos. Uma característica incomum, e que o projeto ejetava o lado esquerdo da arma. O sistema de alimentação utilizava uma caixa destacável de alimentação de pilha dupla, de 10, 20, 30 ou 40 cartuchos. O MAB 38 foi amplamente utilizado durante a guerra. Serviu no norte da África e na frente oriental pelos exércitos italiano, alemão e romeno.
eram bem valioso entre as forças aliadas e as tropas especiais alemãs, como a Fallschirmjäger e a Waffen-SS em 1943. Estava disponível apenas para tropas de assalto e tropas paraquedistas, como exemplos, o Batalhão de Assalto Alpini Monte Cervino, o 10º Regimento Arditi, batalhões M da Milizia Volontaria pela Sicurezza Nazionale, a MVSN, ou como eram chamados os camisas negras, ou Camicie Nere, e também pela Carabinieri, pela Polizia Africana Italiana. A Marinha Real Italiana, ou Regia Marina, também comprou a arma e as MAB 38A. Foram entregues ao Regimento de Fuzileiros Navais, San Marco, e às Tropas de Segurança Naval, a Regia Aeronáutica, ou a Força Aérea Real Italiana, que emitiu a MAB 38A para seu regimento ADRA. As encomendas ainda eram pequenas e o fuzil Carcano M1891 permaneceu como arma padrão, mesmo em unidades de elite. A MAB 38 tornou-se muito difundido nas Forças Armadas da República Social Italiana, ou RSI. Também foi utilizada pelos guerrilheiros ou partigiani e nas unidades italianas que lutavam sob o comando dos aliados. A TZ-45 é única por sua inovadora segurança de empenhadura automática, a primeira na história das submetralhadoras. As letras TZ derivam das iniciais dos dois designers, Tonone e Zorzoli. Eles projetaram esta arma em 1944, em colaboração com a fábrica de armas Armaguerra, Cremona. Tem 40 munições em seu cartucho, 9x19 Parabellum. Possuía 2 travas de segurança, disparava 800 munições por minuto, em uma distância de 150 metros. Foram feitas 6.000 unidades até o fim da guerra. Construída no final da Segunda Guerra Mundial, poderia facilmente ser colocada na categoria de armas de última hora do eixo, dada a sua simplicidade. Devido à situação da guerra, a produção não pôde mais ocorrer na fábrica de Cremona. Assim, a produção começou na empresa de armas Fratelli Giandoso, localizada em Breccia. A produção começou no final de 1944 e todos os exemplares foram para equipar as Forças Armadas do Régio Exército. A distribuição inicial foi para unidades selecionadas, como a Divisão de Infantaria Ex-Mas. No entanto, acabou por ser atribuída a todas as unidades de combate, especialmente para operações contra os partigiani, conduzidas pela Guardia Nazionale Repubblicana e pela Brigata Nere. Essa arma geralmente estava nas mãos das Brigadas Negras, na luta contra os partigiani. É possível que soldados alemães que estavam no norte da Itália também tenham utilizado esta arma. A Carcano M91, ou como também era chamada de Il 91, era um fuzil ou fucile em italiano, criado em 1890 e finalizado em 1891 no arsenal de Turim, pelo engenheiro Salvatore Carcano, e em colaboração com o Generale Giacomo Paravicino, do arsenal de Terni. O fuzil tinha 6 munições no tamanho de 6,5 por 52 mm. A munição tinha um formato arredondado, possuía 1,28 m de comprimento. Com 3,8 kg, seu sistema era de ferrolho e poderia alcançar a distância de 1.000 metros. O Régio Exército posteriormente adotou e produziu o rifle em março de 1892. A versão da cavalaria era mais curta, com 91,9 centímetros. Ela incorporava uma baioneta fixa abaixo da seção final do cano da arma. A versão Tropas Especiais, TS, do modelo 91 foi lançada em 1900. É um pouco mais curta que a versão de cavalaria com uma baioneta removível clássica. O novo rifle foi usado em ação pela primeira vez durante a tentativa mal-sucedida da Itália de subjugar a Abissínia, culminando no desastre de Adwa, em 1896. O rifle entrou em ação na Guerra Ítalo-Turca, de 1911 a 1912, e na Primeira Guerra Mundial. As experiências da Grande Guerra mostraram a inadequação dos canhões de cano longo para a guerra moderna. No entanto, a guerra impediu a possibilidade de fazer mudanças massivas no equipamento de armas mais eficazes. O Régio Exército atrasou o projeto de encurtamento da arma de infantaria. Em 1924, o exército italiano decidiu reduzir o seu estoque Carcano M91. Esta decisão resolveu o problema logístico de ter que usar uma arma longa e uma carabina. Dessa iniciativa surgiu o Molde 91 20 Quadresimi,
um rifle de 92 centímetros de comprimento, adotado como arma padrão da infantaria italiana. Em 1928, novas modificações levaram à realização do modelo 91/28 Trombontino, que montava um lançador de granadas na lateral da arma. A experiência da Segunda Guerra Ítalo-Abissínia, 1935 a 1936, levantou preocupações sobre a eficácia balística do desatualizado cartucho modelo 91. Por exemplo, os críticos alegaram que a munição 6,5 por 52 mm não produzia poder de parada suficiente. Como resultado, surgiu uma nova versão do rifle, usando uma munição mais potente, de 7,35 por 51 mm. O exército logo o adotou na força. Desta iniciativa nasceu o molde 38. Como resultado, utilizou munição mais poderosa e uma mira fixa, calibrada para atirar em alvos dentro de 300 metros. A arma estava mais curta e compacta, tendo 102 centímetros de comprimento. A produção começou enquanto os estoques mais antigos do molde 91 eram reorganizados para caber no novo cartucho. Em 1940, o exército percebeu a falta de disponibilidade do cartucho 7,35 por 51 mm. Além disso, o aparato industrial italiano não conseguiu completar a conversão e a substituição completa de novas espingardas equipadas com calibre 7,35 num tempo satisfatório. Dada a disponibilidade total de estoques de munição 6,5, o Régio Exército decidiu usar munição Carcano 6,5, a mais antiga. Esta inversão produziu um pesadelo logístico e agravou uma situação já desfavorável. Como resultado, esta mudança na produção durante a guerra significou que duas versões foram usadas simultaneamente na Segunda Guerra Mundial. Em alguns casos, os rifles de 7,35 mm na linha de frente foram devolvidos e substituídos por rifles de 6,5 mm comprovados, embora menos eficazes. No entanto, a produção de rifles molde 38 cessou após 285 mil unidades. Como resultado, essas armas foram armazenadas ou entregues à milícia voluntária, ou milícia voluntária, que era o exército paramilitar da Itália fascista. A Beretta M1934 foi uma pistola de serviço semiautomática usada pelas Forças Armadas Italianas a partir de 1935. Foi criada pela Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, ou Fábrica de Armas Pietro Beretta, em 1934, e foi elaborada por Tullio Maringoni. A arma era usada por oficiais e sargentos da Régio Exército. A arma disparava tiros de 9 mm ou 380 APC. A Beretta construiu mais de 1 milhão dessas pistolas antes de encerrar a produção em 1991. Em 1933, o Ministério do Interior italiano pretendia reequipar a força policial com uma nova arma lateral. O pedido ministerial exigia uma pequena arma, com volume mínimo e utilizando peças simples, mas confiáveis. O pedido também dizia que o cartucho deveria ter bom poder de parada e ser econômico. A nova arma, a Beretta M1934, era simples, confiável e robusta, atendendo assim à requisição pedida. A arma possuía o cartucho 9 por 17 mm, conhecido na Itália como corto, 9 mm, ou curto. Além disso, a Beretta desenvolveu uma versão com compartimento para caber num cartucho Browning de 7,65 mm. Esta versão ficou conhecida como Beretta M1935 e foi adotada pela Regia Marina e pela Regia Aeronáutica. O Régio Exército solicitou que a Beretta introduzisse uma segurança deslizante estilo Walther, semelhante à qual havia na Walther PP, uma pistola alemã. A Beretta lamentavelmente atendeu ao pedido e produziu cerca de 100 armas com essa trava de segurança estilo Walther. No entanto, quando a Beretta informou o Exército sobre o aumento dos custos de produção, o Régio Exército decidiu voltar ao projeto original. Esse processo causou um atraso na adoção da arma pelo Régio Exército até 1936. Embora o M1934 atendesse às expectativas, os críticos afirmam que a escolha do cartucho não colocou a arma em igualdade de condições com outros concorrentes estrangeiros. No entanto, a decisão de utilizar este cartucho de desempenho inferior baseou-se em razões técnicas e econômicas. Simplificando, era mais barato para fazer. A pistola englobava 39 peças no total e foi projetada para que pudesse ser fabricada com menor número de procedimentos mecânicos. Na verdade, o processo de produção dessa arma era muito menor do que a da grande maioria das pistolas da época. No entanto, a simplicidade do M1934 não refletia a sua qualidade. Possuía boa precisão, mesmo nas mãos de atiradores novatos. O Régio Exército obteve a maior parte da produção pré-guerra e na guerra.
A Romênia também importou 40 mil exemplares em 1941 e a Finlândia recebeu cerca de 6 mil unidades em 1942. As vendas da arma também ocorreram no mercado civil, mas os números são incertos. O M 1934 e o M 1935 entraram em ação em todas as frentes onde as forças armadas italianas lutaram na Segunda Guerra Mundial. Provou ser extremamente confiável em qualquer clima. Os soldados aliados também apreciaram o M 1934. Eles viam esta pistola italiana como um prêmio valioso, assim como viam a pistola alemã Luger ou Walther. Como as fábricas da Beretta estavam localizadas em áreas ocupadas pelos alemães no norte da Itália entre 1943 e 1945, os soldados da região receberam a arma. Os alemães classificaram essas armas como Pistole 671. Após a guerra, o M 1934 permaneceu em serviço nas novas forças armadas italianas, incluindo os Carabinieri. Em 1935, a Itália adotou 3 tipos semelhantes de granadas de mão para Régio Exército. Eles incluem o Molde Breda 35, o Derno Terni Orlando Molde 35 e o nome da granada que provaria ser a melhor das 3 granadas, a Società Romana Costruzioni Meccaniche, ou CRCM M35. Devido ao desejo da Itália de aumentar rapidamente seu estoque de granadas de mão, a CRCM M35 tinha distância de 20 a 30 metros, possuía uma ogiva de 43 gramas de dinamite, remoção de um anel de segurança preso a uma presilha de borracha, pesava 240 gramas em sua totalidade. Muitas granadas eram químicas, todavia a CRCM funcionava para impacto com o solo. Às vezes, a granada não explodia, podendo ser detonada assim que alguém a pegasse, como no caso de vários soldados britânicos que tentavam pegá-la ou quando passavam perto balançando-a. A cor vermelha podia ser vista na granada, e era de propósito, a fim de ser ofensivo. Era chamada de Red Devil, ou Diabo Vermelho pelos ingleses. A produção da granada CRCM M35 começou em 1935. Ela continha um invólucro externo de alumínio e era a única granada de mão italiana com revestimento de fragmentação. Era facilmente reconhecida pela inscrição Società Romana no punho de segurança. Quando lançada, a tampa de segurança caía. Estava ligada à faixa de segurança por uma pequena corrente. Isso puxava e ativava a granada. O exército italiano a utilizou até a década de 1980. A conclusão que chegamos é que a Régia Exército, assim como a Régia Marina e a Régia Aeronáutica, tinham vários armamentos para o propósito da guerra. É fato que, com as modificações, essas armas melhoraram e foram mais eficientes em campo de batalha. A Régia Exército seria desmobilizada em 1943 devido à invasão dos aliados na Sicília e seria reorganizada como Esercito Nazionale Repubblicano, ou Exército Nacional Republicano. A Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale tornou-se a Guardia Nazionale Repubblicana, e da Brigata Neri, que era a Brigada Negra, criada por Alessandro Pavolini, membro do Partito Nazionale Fascista, ou Partido Nacional Fascista. Ambas forças militares destituídas em 1945. No próximo episódio, falaremos do armamento do Exército Britânico. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.